Bom dia. Nós, nas últimas semanas, temos falado muito sobre esperança. Na verdade, como Conde, o tema esperança tem sido o nosso tema do ano. E a razão por que nós estamos falando de esperança com tanta propriedade, assim, com tanta intensidade, é justamente por causa, em parte, da situação que nós temos vivido como país, do caos econômico, político, financeiro, desemprego, segurança, toda essa crise que nós temos enfrentado. Mas muito mais do que isso, porque para nós esperança, como eu já disse em outros domingos, é um brado de rebeldia, de protesto. Esperança é dizer, as coisas não têm que ser assim. Aliás, mais do que as coisas não têm que ser assim, Deus tem outro projeto para nós. Por isso eu tenho esperança. Esperança de que as coisas vão mudar, de que as coisas não vão ficar assim. E para que haja esperança, ou para que a esperança se faça necessária, obviamente, nós temos que encarar aquelas áreas em que existe uma carência. Porque se não existe carência, se eu estou com tudo suprido, não há por que ter esperança. Se eu já tenho o recurso que eu preciso, esperança se torna desnecessária. Diante disso, domingo passado nós começamos e nas próximas semanas queremos falar sobre esperança diante da adversidade, esperança diante de problemas, de crises existenciais, sejam elas quais forem. Hoje, de uma maneira bem pontual, queremos falar sobre esperança diante dos desvios da sexualidade. E reconheço que é um tema extremamente delicado, é um tema polêmico, não tenho a menor pretensão de dar a palavra definitiva sobre isso, mas gostaria de convidar vocês a, junto comigo, a me acompanhar enquanto nós falamos sobre o que a palavra de Deus propõe, não propriamente quanto aos desvios da sexualidade, embora vamos ter que tocar nesses pontos, mas qual a palavra de esperança que Deus nos propõe diante da situação desses desvios da sexualidade. Sexualidade em si é um tema difícil. É um tema difícil porque mexe com o profundo das nossas almas, mexe com expectativas anteriores, com ensino, com constrangimentos, com muita coisa que tem ocorrido. Mas eu quero deixar bem claro que sexualidade é tratado na própria Bíblia como uma bênção. Historicamente, a igreja cristã tem tido uma posição muito polêmica com respeito à sexualidade. Houve um longo período em que sexualidade era pecado, era um mal necessário, durante praticamente toda a Idade Média. Entrando na Idade Vitoriana, ainda havia muito preconceito com respeito a sexo e qualquer coisa tinham conotações sexuais. Curiosamente, quando entramos na fase pietista ou puritana, que o próprio nome parece que acusa a sexualidade, havia uma compreensão, apesar das suas distorções, de que sexo era uma bênção. E que isso destaca, então, justamente a mensagem bíblica. Abram comigo, por favor, em Gênesis capítulo 1. Eu quero ler versos 27, 28 e depois o 31, quando nós lemos o relato da criação. E lemos assim: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A expressão homem e mulher os criou aqui no hebraico é macho e fêmea os criou. Há uma direta conotação e um sentido muito claro de sexo, de sexualidade. Não é unicamente uma masculinidade, uma feminilidade comportamental, mas tem a ver com uma conotação de macho e fêmea, inclusive porque a ordem seguinte, no verso 28, é isso. Refere-se a isso. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E aí continuam as suas ordens, suas instruções. Ou seja, Deus fala claramente, em primeiro lugar, que ele criou o homem, o ser humano, como macho e fêmea. Ele faz a conotação da procriação e chega no verso 31 e nós lemos assim: e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Essa expressão muito bom é a primeira vez que é usada nas outras referências a esta avaliação de Deus. O texto refere que ele dizia que Deus viu que tudo ficou bom, mas aqui ficou muito bom. Então há duas interpretações que podem ser feitas aqui. A primeira delas é que essa foi a avaliação de Deus ao final de todo o processo criativo,
mas parece haver assim uma conotação também de que a criação do homem foi muito boa. E homem, ser humano, homem e mulher. Então, nesse sentido, a gente pode afirmar com muita segurança a ideia de que sexo faz parte dessa bênção de Deus, do propósito de Deus. E surge já uma questão muito interessante, que é a questão da identidade. Isso tem sido um debate muito forte nesses últimos anos, com as questões de identidade de gênero, e eu me sinto homem, eu me sinto mulher, e muitos debates, alguns deles muito interessantes, têm surgido. E eu queria apenas destacar isso, que quando Deus fala da criação, ele cria o ser humano com uma identidade sexual, macho ou fêmea. Embora eu entenda e posso compreender a extensão dessa luta do desejo sexual, do sentimento, eu queria destacar apenas que existem alguns aspectos em que essa discussão ela é meio falaciosa, ela é meio enganosa, porque existe, por exemplo, na psiquiatria, um caso bastante raro de psicose, que é chamado na literatura de licantropia, em que o paciente se identifica como um animal. Então ele começa a assumir comportamentos de animal, principalmente cães e lobos e coisas assim, mas e a pessoa começa a viver dormindo no chão, andando de quatro, e chega a morder as pessoas ao seu redor. É um caso raro, mas o fato dele se sentir ou mesmo se comportar como um animal não o transforma no animal que ele imagina ser, que o seu sentimento corresponde ou indica. Esse é um caso extremo, mas deixa eu trazer isso mais para perto de nós. Eu sei que vários de nós aqui, eu certamente, já passamos por momentos em que eu senti vontade de matar alguém. E essa vontade de matar alguém não é só, puxa, eu queria que ele fosse embora. Às vezes é uma vontade muito mais objetiva. O fato de eu sentir vontade de matar alguém, talvez você também tenha sentido, não significa que você então é um assassino. Indica talvez que você tem o potencial para ser um assassino, que essa fagulha está presente, mas o fato de que aquilo que eu sinto não determina a minha identidade. Ela faz parte da minha identidade, é um elemento a mais em toda assim, a textura, a profundidade da minha identidade, mas não determina. E eu lembro de uma frase muito importante de alguém que, tendo lutado e vivido por anos numa prática homossexual, eventualmente tendo um encontro com Deus, entendeu que não era mais isso que era a vida dele, deixou essa prática e tem vivido sozinho, mas com a vida de celibatário, de pureza. E no meio dessa confusão toda, anos depois dele ter assumido esse estilo de vida celibatário e seguindo a Deus e tendo um ministério de ajuda a homens e mulheres que lutam com a homossexualidade, numa certa entrevista, alguém conversando com ele perguntou: tá bom, já fazem mais de 10 anos que você deixou a vida homossexual, mas você ainda sente desejo sexual por outros homens? E esse indivíduo parou, pensou e falou: não, eu sinto, de vez em quando eu ainda sinto. E aí ele soltou uma frase que para mim tem sido assim um referencial. Aí ele disse: mas o que eu sinto não determina quem eu sou. Eu acho que essa é uma frase emblemática que eu gostaria que nós colocássemos aqui. Nós vamos sentir muitas coisas, seja na área da sexualidade, na área dos relacionamentos, de anseios, desejos profundos, mas aquilo que eu sinto não determina quem eu sou. Faz parte de quem eu sou, mas não determina quem eu sou. Em termos da nossa reflexão aqui, poderíamos gastar muito mais tempo nisso, mas para a gente poder caminhar, eu gostaria de dizer que o propósito de Deus para a sexualidade inclui pelo menos 3 elementos. O primeiro deles é procriação, porque está intimamente ligado que Deus criou macho e fêmea e logo a seguir diz: multiplicai, encham, tenham filhos. Então, obviamente, sexo tem a ver com procriação, mas não se limita a isso, porque um pouco mais à frente, no capítulo 2, nós vemos o registro das palavras de Deus, quando diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e eles se tornarão uma só carne. Essa expressão uma só carne tem uma forte referência à sexualidade, mas mais do que isso, tem uma forte referência à intimidade. Quer dizer, os dois serão tão profundamente unidos que eles serão uma só carne. E durante todo o relato bíblico você vai ver como Deus preconiza, ou ele prioriza a ideia de um relacionamento monogâmico. Porque essa intimidade não pode ser construída com várias pessoas ao mesmo tempo. Você perde o aspecto de intimidade. Então, primeiro, o propósito de Deus para a sexualidade é a procriação. Segundo, certamente ele tem um aspecto de intimidade, e isso é evidente em vários livros da Bíblia, mas também na nossa prática, na nossa vivência. Um dos propósitos de Deus para o sexo é o prazer, a intimidade, o prazer, um relacionamento em que você possa dar e receber, onde haja uma entrega e onde você recebe, de muitas maneiras, expressões de afeto e de carinho. Obviamente, se esse é o propósito de Deus, diante da queda, nós temos uma situação de desvio, porque a queda ela foi abrangente, não foi total, então você ainda encontra inúmeros resquícios da imagem de Deus no ser humano. Uma expressão que eu gosto é aquela da gloriosa ruína. Nós fomos criados para a glória, houve uma ruína, mas ainda temos a presença dessa glória. Mas também a sexualidade foi afetada, obviamente. Então, quando nós falamos desvios da sexualidade, nós poderíamos falar de inúmeras coisas. Eu alistei 3 aqui, dos quais eu gostaria de falar. De novo, minha palavra é sobre esperança. Então, quando eu falo sobre os desvios da sexualidade, o meu foco é unicamente meu propósito aqui é dizer, diante desse desvio é que nós precisamos de esperança. Porque se não há um desvio, não há por que ter esperança. Eu alistei aqui 3 desvios. O primeiro deles é pornografia, o segundo, promiscuidade, o terceiro, a própria homossexualidade. E eu quero falar desses desvios e da esperança que Deus nos dá, porque o que eu tenho observado é que esses desvios, especialmente da sexualidade, geram uma profunda culpa. E junto com essa culpa, um aspecto de rejeição, e assim uma rejeição que as pessoas que lutam com esses desvios projetam sobre si mesmos. Então, volta e meia, a pessoa luta secretamente com um desses desvios, e ele se sente profundamente culpado, profundamente rejeitado, e isso paralisa. E eu creio que é uma das armas de Satanás para paralisar o cristão. Porque diante de um desafio de, olha, precisamos de alguém para um ministério, a pessoa logo pensa, mas eu não posso me envolver com o ministério porque eu sou sujo, eu tenho um problema, eu não consigo. E começa a gerar toda uma sensação de culpa que paralisa o cristão de um envolvimento maior, em última análise, com Deus mesmo. E, obviamente, com o ministério, com outros aspectos da vida cristã. Então, deixa eu olhar um pouco rapidamente cada um desses desvios, e eu quero falar da esperança que Deus nos dá diante desses desvios. O primeiro deles, pornografia. E deixa eu dizer logo de cara que pornografia, eu vou definir, pelo menos, como buscar um estímulo sexual que não é legítimo, que não é próprio. Porque dentro do propósito de Deus, nós entendemos que sexo foi feito para que seja realizado num contexto entre um homem e uma mulher, no contexto do casamento. Então a pornografia é buscar um estímulo sexual que vai gerar uma excitação, vai gerar algum prazer, mas não é nesse contexto de casamento. E pornografia, o nome já diz, desenho, imagem, grafia, mas ele ultrapassa muito mais isso. Tradicionalmente pensava, não, esse é um problema dos homens, tem a ver com imagens, sejam imagens antigamente em revistas, desenhos, o que for, e atualmente, obviamente, a carga forte que a gente tem na mídia, nos meios de comunicação virtuais. No entanto, recentemente eu estava ouvindo um outro autor que dizia que a pornografia, longe de ser um problema exclusivo, majoritariamente masculino, é também um problema feminino. E na opinião desse autor, ele diz que, apesar de termos que tomar cuidado com esses
essas generalizações, ele diz: o homem parece mais suscetível à imagem e a mulher mais suscetível ao relato. E, inclusive, esse autor indicava o livro 50 Tons de Cinza como pornografia, visando principalmente o público feminino. Seja como for, abram comigo, se você tiver a sua Bíblia aí contigo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 é uma passagem que muitos conhecem já, em que Jesus está falando sobre adultério. E ele diz assim, Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu com ela adultério em seu coração. Então, há uma clara condenação de você olhar ou buscar esse estímulo sexual com intenção impura. E isso, gente, pode ser multiplicado em 1 milhão de maneiras diferentes como isso pode acontecer. Seja o olhar real sobre alguém do sexo oposto ou do mesmo sexo, mas um olhar que eu busco um estímulo sexual, especialmente fora do contexto do casamento, é claro. E Jesus indica claramente que isso já é pecado. Olhando um pouquinho mais a fundo, se é verdade que sexo ele é feito para um relacionamento em dar e receber amor, dar e receber carinho, um relacionamento de intimidade, a pornografia ela exclui o outro, porque o outro é sempre um ser imaginário, real ou não, mas é um ser com quem eu não tenho um contato. A pornografia busca utilizar o sexo unicamente para os meus interesses pessoais. Eu não estou pensando no outro, a não ser como objeto do meu desejo. Então, pornografia é marcada por um profundo prazer egocêntrico. Ela é solitária. E mais do que isso, os estudos que eu tenho lido a respeito indicam que a pornografia ela não só é degradante, mas ela é progressiva. Como muitas coisas na nossa vida, você dá um passo e sente algum tipo de prazer. Da próxima vez que você quiser sentir o mesmo prazer, um passo não basta, você tem que dar 2 passos para que sinta o mesmo prazer. Daqui a pouco 2 passos não bastam, você tem que dar muitos passos. Isso ocorre em vários contextos, também na pornografia. E o relato de pessoas que têm estudado e se envolvido com isso é que ela vai se tornando cada vez mais degradante, mais violenta, mais perversa. Então, o primeiro desvio da sexualidade é justamente a pornografia, que ela enreda o coração da pessoa, ela toca alguns desejos muito profundos e de maneira nenhuma eu quero dizer que ela não é poderosa e que ela não toca anseios profundos do coração. Eu quero dizer que ela é um beco sem saída. Ela é uma cadeia. Ela é algo que não te conduz à liberdade ou a uma vida saudável em qualquer contexto que você queira pensar nisso. Segundo desvio do qual eu quero falar, tem a ver com promiscuidade. Eu estou usando um termo bastante amplo, promiscuidade. Ela tem um sentido mais específico, mas abram comigo, se vocês puderem, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 3 a 8. Essa é uma passagem que o apóstolo Paulo começa a falar com os cristãos de Tessalônica com respeito a agradar a Deus. Então, 1 Tessalonicenses 4, versos de 3 a 8. A gente lê assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A expressão imoralidade sexual é porneia no grego, o que é a raiz de várias expressões do pornográfico, pornografia e assim por diante. Imoralidade sexual. Então, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade.
Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Primeira tensão que a gente percebe logo no versículo 3 é isso. A vontade de Deus é santidade. Abstenham-se da imoralidade sexual. E antes que haja alguma conotação de eu não sei como, é mais forte do que eu não consigo, o apóstolo Paulo diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Então você vê essa tensão que é evidente. Afastem-se da imoralidade sexual, controlem, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. E para explicar o que significa isso, ele entra no verso 5 dizendo assim, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A expressão desejo desenfreado no grego é epitomia, uma palavra muito curiosa. A grande maioria das vezes essa palavra tem uma conotação negativa, mas existem algumas vezes em que ela tem um significado positivo. Uma paixão desenfreada, traduzida aqui, significa uma paixão muito profunda, um anseio profundo da alma. E nesse contexto ele é colocado um anseio profundo da alma que é vivido sem freios, sem filtros, sem análise, sem crítica. O que eu posso perceber a partir disso é que essa área da sexualidade é uma área que toca, eu diria a totalidade de nós, de intensidades diferentes, mas toca a maioria de nós, ou quase todos nós, seres humanos, e é um desejo muito profundo. É um desejo que eu creio foi colocado por Deus, já que Ele nos fez seres sexuais. O fato de eu ter anseios profundos com respeito à sexualidade não significa que eu devo deixá-los correrem sem nenhum freio, sem nenhum critério. Na verdade, o que o apóstolo Paulo nos diz é não sendo dominados por esses desejos, mas dominando esses desejos, sabendo controlar o seu próprio corpo. Não se deixe dominar. Você vai sentir esses desejos e, em alguns casos, esses desejos, na medida que você vai dando vazão e vai cultivando esses desejos, eles se tornam o eixo da sua vida. E o que o apóstolo Paulo diz é quem rejeita essa instrução de você controlar os seus desejos não está rejeitando a opinião de homens, mas está rejeitando a Deus. Em última análise, é uma postura idólatra onde você diz assim para Deus, Deus, eu tenho esse desejo, o Senhor me dá uma instrução, mas eu não vou seguir a sua instrução. Você pode afirmar, não, mas eu não consigo. Na verdade, sim, nós conseguimos. É uma coisa que você pode controlar. Não estou dizendo que é fácil ou sequer que não exija um processo para se aprender esse autocontrole. Mas existem maneiras de controlar, senão a Bíblia não estaria nos dizendo isso. Promiscuidade, então, é o segundo desvio. O terceiro desvio, que talvez seja muito delicado hoje em dia, é a questão da homossexualidade. E ele é delicado por causa de uma série de realidades sociais, entre elas todo o movimento LGBT, e eu diria mais, porque como igreja nós não temos entrado a sério e profundamente e com a graça de Deus na questão da homossexualidade. Abram comigo em Romanos, capítulo 1. Paulo está começando a falar da idolatria no capítulo 1, a partir do verso 18. E ele diz que pessoas começam a trocar a glória de Deus por aquilo que são pela criação de Deus. Sejam animais, sejam ideias, sejam até prazeres. E a partir do verso 24, Romanos, capítulo 1, verso 24, nós lemos assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Mais uma vez a palavra epitomia, esses desejos descontrolados, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres
e se inflamaram de paixão uns pelos outros, e começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Uma vez mais, surge a questão do desejo desenfreado, ou seja, à medida que homens, seres humanos, rejeitam a Deus, rejeitam cultuar a Deus como Deus, então incorrem na própria idolatria e dizem assim: eu vou seguir o que eu vou seguir. Eu sei mais, a solução que Deus propõe não é a solução para mim, eu estou rejeitando a Deus. Deus então os entrega a seus próprios desejos. Deus basicamente fala: se é assim que você quer viver, então viva. E ao viver assim, essas pessoas vão se afundando nesses desejos desenfreados, no caso da homossexualidade. Mas eu quero parar um momento aqui para explorar um pouquinho mais o que isso significa, porque tenho lido nos últimos anos a esse respeito, tenho procurado ajudar alguns jovens sobre essa questão e eu cheguei a algumas coisas que me ajudaram a compreender. Eu convido você a acompanhar enquanto eu tento explicá-las. A primeira delas é a diferença entre homoafetivo e homossexual. O homoafetivo é aquele que sente atração sexual por pessoas do mesmo sexo. Em vez de ter o desejo natural de que um homem tem por sexo com uma mulher, há homens que sentem atração sexual por outros homens e não sentem pelas mulheres, e vice-versa, mulheres que também lutam com a mesma coisa. Quando nós falamos do homossexual, nós falamos de alguém que então passa a viver esses desejos de maneira prática, faz desses desejos uma prática de vida. Eu quero dizer bem claramente para vocês que a homoafetividade, para mim, ela é uma tragédia. Ela é algo que não é natural, e aqui com isso não estou dizendo que pessoas não nascem assim, esse é um debate infinito. O fato é, eu conheço várias pessoas que hoje se encontram nessa situação. Se elas nasceram assim, ou se foi um trauma de infância, eu não sei dizer. Mas eu sei que para mim é trágico, porque são pessoas que sentem um desejo o qual não pode, diante de Deus, ser legitimamente cumprido. Mas eu quero me adiantar aqui rapidamente e afirmar que eu não encontro na Bíblia nenhuma passagem que condena quem tem esses desejos. E ao dizer isso, eu quero dizer, não estou dizendo que os desejos são legítimos, são tão legítimos quanto os outros desejos que nós temos. Como nós falamos no princípio, alguns de vocês já tiveram vontade de matar alguém. Mas como é um desejo meu, então ele é legítimo. Não! O anseio original talvez tenha sido legítimo, mas foi distorcido pela queda. E o fato de que nós temos esses anseios não significa que eles então têm que ser expressados, têm que ser cumpridos, têm que ser satisfeitos. A homoafetividade é um desses anseios, para mim, que não é natural e que é distorcido e que em si, diante de Deus, não pode ser satisfeito, não deve ser satisfeito. Entregar-se a esses desejos é pecado, mas também entregar-se a outros desejos é pecado, por exemplo, a promiscuidade. Talvez existam homens ou mulheres que têm um desejo sexual que vai além da média. E o fato que ele tem esse desejo por promiscuidade, por relações sexuais fora do casamento, não justifica a realização desses desejos, mas são coisas que devem ser resistidas. Então a primeira diferenciação que eu faço é esta entre o homoafetivo e o homossexual. A Bíblia fala claramente que a prática homossexual é pecado, mas não há uma acusação contra o desejo homossexual, que pode ser uma realidade fruto de tantos fatores que nós não conhecemos, mas que é muito mais uma tragédia. Segunda expressão que me ajudou muito foi diferenciar entre aceitação e aprovação. Uma das maiores queixas que esses indivíduos que lutam com homoafetividade fazem com relação à igreja cristã é que você não me aceita como eu sou. E em parte eles têm razão, mas fica um pouco difícil para nós discutirmos a questão de aceitação e aprovação. Porque aceitação é eu reconhecer que a pessoa tem essa luta.
e que não é uma questão meramente de escolha, que ele simplesmente escolheu viver assim. Eu hoje acredito que nós somos chamados a aceitarmos as pessoas que têm essa luta. E deixa eu deixar isso bem claro, aceitar que ela tenha uma luta não significa que eu vou aprovar o comportamento que ela vai fazer para satisfazer a sua luta. Então, embora eu possa aceitar alguém que, dizendo-se cristão, diz que se sente atraído por pessoas do mesmo sexo, mas não quer dizer que eu vou aprovar que ela viva uma vida sexual, homossexual, ativa, ou heterossexual, fora do casamento, ativa. Por fim, ainda no tema da homossexualidade, eu quero falar sobre a questão da homofobia. Nós, como cristãos, temos sido acusados, e nem sempre de modo injusto, de sermos homofóbicos. Eu sei de círculos onde é falado abertamente que Deus não ama o homossexual. Isso não faz nenhum sentido, a Bíblia contradiz isso claramente, dizendo que Deus ama todas as pessoas. Mas o que significa? O que nós temos feito com respeito ao homossexual que comunica essa impressão de homofobia? Eu quero falar de 2 ou 3 coisas aqui, inclusive chamá-los para junto comigo assumir essa postura como igreja e como comunidade cristã. A primeira delas é que nós precisamos banir, extinguir do nosso meio, de uma maneira muito direta, qualquer piada ou ridicularizar ou comentário que diminua as pessoas que lutam com homoafetividade. Nós precisamos banir definitivamente isso do nosso meio. Piadas sobre homossexuais são tão divertidas como piadas sobre negro, sobre judeu, sobre deficientes físicos ou deficientes mentais. Ou seja, quando eu uso uma luta de alguém ou uma diferença do outro para ridicularizá-lo, para diminuí-lo, para tirar valor dele, isso não tem lugar no mundo cristão. Então, convido vocês a, junto comigo, assumirmos uma postura de definitivamente nós não vamos fazer piada sobre isso. Mais do que isso, eu convido vocês a junto comigo, tomarem uma postura quando isso acontece na sociedade, numa rodinha de amigos, num grupo de amigos, seja no que for. Nós precisamos nos colocar dizendo assim, olha, isso não é legal, isso não está correto. O que não significa uma defesa do comportamento homossexual, mas já partindo para o nosso terceiro ponto, mas significa uma afirmação do valor, da dignidade e do amor que Deus tem por esse indivíduo, assim como Ele tem por mim. Uma das discussões antigas que tem acontecido no meio cristão é se alguém que luta com homoafetividade pode ter um ministério, se alguém que luta com homoafetividade pode estar cantando na frente no louvor. E a minha pergunta tem sido assim, e alguém que é arrogante pode ter ministério? Alguém que é arrogante pode estar cantando no louvor? Alguém que manipula os outros pode estar no ministério? Alguém que luta com ira ou falta de amor pode estar no ministério? Porque se nós vamos fazer um critério como esse, olha, quem tem uma luta de coração não pode estar no ministério, nós acabamos de extinguir o ministério. Porque Deus se agrada de usar pessoas quebradas para glorificar o seu nome. Para mim, o ponto central é se a pessoa que tem essa luta assume que tem uma luta e diz assim, eu quero lutar contra isso. Eu quero continuar crescendo em direção a Jesus. Se a pessoa tenha qualquer que seja a sua luta e diz, eu não aceito isso, eu tenho esperança de mudança, eu quero mudar, esse é um companheiro meu. Porque é exatamente assim que eu me vejo. Mas se a pessoa diz, eu tenho uma luta, mas eu vou dar vazão à minha luta, eu vou mais viver isso, esses meus desejos mais profundos, aí infelizmente ele não é companheiro meu, porque eu estou lutando bravamente, ou tanto quanto eu posso, no sentido de ser mais e mais semelhante a Jesus. O que eu vejo então é uma luta que eu diria da dinâmica da alma, e com isso já quero entrar na questão da esperança. Ou seja, nós nascemos com desejos profundos, desejos da nossa alma. Os desejos profundos podem ser uma tragédia, podem ser várias coisas, mas o que importa aqui não é tanto o desejo profundo, quanto é
a estratégia pessoal que eu uso para satisfazer esses desejos. Se eu pego o meu desejo profundo e levo para Deus, e peço que Deus purifique esse meu desejo, e peço que Deus transforme esse meu desejo, eu tenho uma luta, mas é uma luta diante de Deus. Então as minhas estratégias não se tornam pervertidas, não se tornam negativas, não se tornam pecaminosas, mas as minhas estratégias se tornam santas e se tornam parte do meu esforço de me tornar mais e mais parecido com Jesus. À medida que eu olho meus desejos profundos e assumo estratégias pecaminosas, definitivamente eu estou caminhando na direção contrária. Eu quero abrir com vocês uma última passagem para nós olharmos juntos, que é em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Nessa passagem, eu creio que é aquela que mais me dá esperança diante dessa questão de desvios que eu tenho falado. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. E o apóstolo Paulo começa com uma afirmativa muito forte, muito incisiva. Ele diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? 1 Coríntios 6, 9. Não se deixem enganar, nem imorais, aqui de novo porneia, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. A princípio, essa é uma passagem extremamente condenatória. É uma passagem que, ao invés de trazer esperança, traz acusação. E eu quero destacar que a lista não é unicamente quanto aos desvios da sexualidade. Ele não fala só de imorais, adúlteros e homossexuais. Ele fala de idólatras, de ladrões, de avarentos, de alcoólatras, de caluniadores, de trapaceiros. E é legítimo pensar que a grande maioria dos pecados poderiam ser encaixados nessa lista. Parece que Paulo está dizendo: os perversos, aqueles que não têm uma vida de santidade, não herdarão o reino de Deus. Eu não sei você, mas eu me sinto profundamente confrontado com isso. Mas repara que ainda bem que essa passagem não termina aí. Verso 11, ele continua falando e diz assim: assim foram alguns de vocês. E eu não sei para você, mas para mim, esse tempo verbal é um dos mais preciosos que eu encontro. Porque o que Paulo está dizendo é: quem é adúltero, homossexual, ladrão, avarento, alcoólatra, não vai herdar o reino de Deus. Mas aí ele completa dizendo: assim foram alguns de vocês. E implicitamente está: não são mais. Não quer dizer que você não tenha essas lutas, mas isso não te define. E talvez essa é uma das expressões, como eu disse, mais preciosas. Eu não sou definido pelas minhas lutas, seja na área da sexualidade, seja na área de qualquer outro pecado que eu tenha. Como vocês sabem, volta e meia eu tenho confessado a vocês que eu luto com o pecado da ira. Mas eu não sou uma ira ambulante. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa irada. A partir do momento que eu me encontrei com Jesus, começou um processo de regeneração, de restauração, de forma que eu não sou mais aquilo. Eu estou em transformação. Na verdade, o versículo 11 continua dizendo: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. A expressão lavados refere-se a um ritual que os judeus tinham de fazer um banho ritual antes de algumas cerimônias religiosas e simbolizava a lavagem dos seus pecados. Quer dizer, os pecados me foram retirados, e é exatamente isso que acontece no momento que eu tenho um encontro com Jesus. Eu sou lavado dos meus pecados. Então, aquilo que antes era constrangimento para mim, aquilo que antes era pecado que eu carregava, isso foi lavado. Então, você que luta com imoralidade, ou com homossexualidade, ou com roubo, ou com avareza, ou com qualquer outro tipo de desvio,
Em Cristo, seus pecados foram lavados. Não só lavados, ele diz que foram também, nós fomos santificados. Eu fui reconsagrado numa relação nova com Deus. Quer dizer, Deus tem para mim um propósito de vida que é totalmente diferente daquilo que os meus anseios, que ainda estão presentes, querem propor para mim. Deus tem uma vida diferente para mim. Deus tem uma vida diferente para você. E por fim diz que nós fomos justificados no nome de Jesus Cristo. Ou seja, quando Deus olha para mim, Daniel, Ele sabe dos meus pecados, obviamente, foram pagos na cruz por Jesus, mas quando Ele olha para mim, Ele vê alguém 100% justo. E isso talvez seja uma das verdades mais importantes ao confrontarmos o poder do diabo nas nossas vidas. Você que luta com pornografia, você que luta com imoralidade, você que luta com homossexualidade, quando Deus olha para ti, não é isso que Ele vê. Embora Ele saiba disso, se você está em Cristo, Ele vê Jesus Cristo. Ele vê alguém que foi perdoado, que foi transformado, que hoje tem uma nova vida e, portanto, uma nova possibilidade de vida. Você não está paralisado no seu pecado. Ele tem uma proposta diferente para você. Eu gostaria de concluir com uma palavra sobre esperança e dizer que eu li de um autor isso aqui, adaptei um pouco, mas eu gostaria de dizer que esperança reside em reconhecer 3 verdades e aproprie-se dessas verdades, afirme essas verdades para si mesmo. A primeira verdade é que eu sou profundamente amado por Deus. Especialmente na área da sexualidade, se você luta com um desses desvios da sexualidade, você carrega muita culpa. E o diabo aponta o dedo para ti, e a sociedade aponta o dedo para ti, e você talvez tenha elaborado grande parte da sua vida, tenha gasto uma enorme energia ou para ocultar ou para justificar os seus erros. Mas em primeiro lugar, você é profundamente amado por Deus. E o seu pecado não afasta nem diminui o amor de Deus por você. Segunda verdade é que eu sou profundamente pecaminoso. Eu sou profundamente amado e eu sou profundamente pecaminoso. E essas duas verdades, apesar de parecerem antagônicas, no coração de Deus elas são absolutamente contínuas. Ele nos ama profundamente e Ele sabe do nosso profundo pecado. Então, o seu pecado não diminui o amor de Deus. Deus continua te amando. O seu pecado pode criar barreira entre você e Deus à medida que você busca satisfazer o seu pecado em vez de buscar a vontade de Deus. Aí você vai estar incorrendo em idolatria e vai estar você mesmo se afastando de Deus. Então, primeira verdade, sou profundamente amado por Deus. Segundo, sou profundamente pecador. Terceiro, eu estou em um processo de redenção e restauração. Eu aceitei a Jesus há quase 45 anos atrás. E ali começou um processo houve uma regeneração, surgiu na minha vida uma nova vida, que é a vida de Cristo em mim, e a partir dali eu estou sendo redimido de todos esses anseios pecaminosos, de todas as estratégias que eu fui aprendendo pela cultura, pela família e algumas que eu inventei por mim mesmo. Eu estou sendo redimido, liberto dessas estratégias. E eu estou sendo restaurado ao plano original de Deus para a minha vida. É um processo e provavelmente ele só estará completo quando eu chegar lá nos céus e estiver livre da presença do pecado. Mas essas 3 verdades são as verdades que enchem o meu coração de esperança diante dos desvios da sexualidade. Minha oração por mim e por você é que essas verdades se tornem uma base, um fundamento da esperança que habita em nós. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço pela esperança que o Senhor traz para nós. Eu te agradeço porque, mesmo diante de tantos desvios, no caso estamos falando da sexualidade, mas tem tantos outros desvios que nós temos, um pecado que nos prende, que nos escraviza, nós podemos ter esperança, não na nossa justiça pessoal, mas na tua justiça por nós. E de modo principal, eu quero destacar essas 3 realidades que eu mencionei. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor que é infinito por nós. Pai, nós confessamos que realmente o nosso coração é pecaminoso e nós resistimos ao teu amor de muitas maneiras.
E por fim, Pai, te agradeço por esse processo de restauração, que é um processo longo em que o Senhor está construindo a imagem do seu Filho Jesus no nosso coração. Baseado nessa esperança, Pai, é que eu posso me dirigir a Ti pessoalmente, chamá-lo de Pai e ter uma esperança de uma vida eterna e de significado na Tua presença. E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que eu oro. Amém.